Olá, amigos, amigas, é um prazer a gente estar de volta aqui, comunidade usiana e todos aqueles que estão nos assistindo a partir desse momento. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo querido Marco Milani. Ele é professor da Unicamp, da Faculdade de Economia e é diretor atualmente do Departamento de Doutrina da USE Estadual São Paulo. Nós vamos fazendo perguntas relacionadas às questões doutrinárias do Espiritismo, questões relacionadas também ao movimento espírita, e a gente vai bater um papo. A ideia é essa, a gente conversar, pensar um pouco sobre esse momento que a gente está enfrentando, está vivendo, da pandemia, do pós-pandemia que está se anunciando aí, do plano que a gente está acompanhando de retomada das atividades presenciais por conta do governo do Estado, e como que fica o papel do Centro Espírita nesse processo todo, como que vai ser feita essa retomada das atividades presenciais. É importante que nós possamos refletir sobre isso, compartilhar as nossas expectativas, conversar sobre as nossas dificuldades, os nossos desafios que nós temos pela frente, e eu tenho certeza que a conversa de hoje vai nos ajudar bastante nesse processo de reflexão e para que nós possamos tomar decisões acertadas, decisões corretas, que possam, acima de tudo, garantir a segurança, né, das pessoas, dos trabalhadores, dos frequentadores do centro, e que possamos desenvolver as nossas atividades de maneira coerente, de maneira adequada, de maneira a levar a mensagem que nós precisamos levar da doutrina espírita para as pessoas. A gente está aqui também com o seu Osmar, que é o atual vice-presidente da USE Penha. Nós vamos passar a palavra para ele iniciar com uma prece, como de costume a gente faz nas nossas atividades. Convido a todos neste momento para fazermos uma breve introspecção. Assim, vamos nos preparando para este contato, embora à distância física, mas muito próximo pelas nossas questões espirituais. Aqui, no evento, no qual estaremos colocando em evidência as nossas expectativas para os dias futuros, nós vamos a Jesus neste momento para que nos auxilie a manter as condições ideais de lucidez, discernimento, de maneira que possamos extrair o melhor resultado possível desses momentos que vamos viver e que nos ocorram as melhores questões para serem abordadas de forma que venham a dirimir nossas dúvidas mais prementes em relação ao momento atual, muito difícil e conturbado nesse instante. Em nome do Mestre, nós consideramos iniciada a nossa reunião, já que todos estaremos irmanados no mesmo propósito. Que Deus nos abençoe a todos. Muito bem. A Andréa, a esposa do Marco. Boa noite, Andréa, tudo bem? Pessoal do Unidos na Fé, um abraço a todos. Manuel, tudo bem, Manuel? Boa noite. O André, oi, André.
Ricardo, boa noite. Boa noite, amigos e amigas. Nós vamos conversar então com o Marco Milani. Como eu já tinha dito, o Marco Milani é professor da Faculdade de Economia da Unicamp e também atualmente diretor do Departamento de Doutrina da USE Estadual São Paulo. Marco, oi Eliana, boa noite Eliana, tudo bem? Podemos começar? Vamos lá, Claro. Eu preparei uma questão aqui, Marco, então vou ler um pouquinho para retomar as ideias aqui. A USE preparou um manual de orientações aos centros espíritas pensando no planejamento das ações em relação à retomada das atividades presenciais, né? Então esse é um ponto importante que as casas espíritas, a gente inclusive compartilhou esse documento com as casas unidas à USE Penha, esse manual de orientações, né? As pessoas têm feito comentários positivos a respeito desse material, tem ajudado bastante a pensar as ações. Mas o que a gente tem observado também, por outro lado, é que as pessoas têm tido um certo receio. A gente sente isso, né? As pessoas têm um certo receio de retornarem presencialmente às atividades do centro, ao centro espírita, né? E, por outro lado, também a gente ouve muito os especialistas falarem no novo normal, nesse conceito do novo normal, que me parece um pouco assim, algo ligado a um processo de readaptação, ou então de novos comportamentos, novos hábitos, uma tendência que de repente pode surgir no pós-pandemia, né? Em relação a esse cenário, né, Marco, como que você tem acompanhado e tem visto durante todo esse processo da pandemia, todo esse tempo de quarentena, né, de isolamento, essas atividades espíritas que têm sido realizadas, o que você tem observado em relação ao cuidado que se tem que ter com a questão doutrinária, né? Nessa, digamos assim, eu não sei se seria bem isso, mas uma nova configuração, né, que está se apresentando quando a gente deixa de estar presente no centro e está desenvolvendo atividades virtuais. As palestras, né, hoje a gente até se perde, tanta palestra que tem, tanta live, a gente pode até escolher. Mas o fato é que é um cenário novo para o centro espírita isso, né? E a gente tem que ter essa preocupação com a questão doutrinária. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Ok. Primeiro, obrigado a Luísio, obrigado, seu Osmar, aos amigos da USE Distrital Penha, né, aos amigos do Centro Unidos da Fé, é uma grande satisfação estar aqui, foi com muita alegria mesmo, tá, Luísio, que eu recebi o seu convite, viu, meu amigo já há bastante tempo, assim como o seu Osmar, né, vários colegas, inclusive, estou vendo se manifestando também aqui na página, no chat, né, então é uma grande alegria estar aqui. Antes de a gente começar, só uma pequena observação, se me permitir, Aloysio. Claro. Na Unicamp, eu estou na Faculdade de Ciências Aplicadas, tá? Tá. A faculdade Na que economia. Ciências Aplicadas, isso. Mas eu sou economista, né? Mas só para alocar. Muito bom. A sua questão é muito boa, viu, Aloysio? Porque as pessoas estão se deparando com um momento onde novas reflexões, novas indagações, inclusive, né, alguns receios, algumas angústias, né, elas surgem e nos fazem pensar até que ponto a gente vai fazer uma proposta, né, de retorno ou de readaptação, né, ao conceito que nós estamos trabalhando. Então, no caso, eu entendo que a gente poderia começar dizendo o seguinte: cada centro espírita tem uma realidade, tem uma cultura, tem uma proposta de trabalho, né? Apesar dos ideais serem exatamente os mesmos, assim como a doutrina é exatamente a mesma, né? Então, a primeira questão que você coloca, uma das questões, né, um dos tópicos que você coloca é sobre a parte doutrinária, que é justamente essa questão, ela é a mesma, ela não muda, ela vai ter sempre a sua característica, né? E não é em si nos conceitos ou na teoria, no corpo doutrinário espírita. Nas práticas, né? Justamente o tópico maior são as práticas espíritas
que eventualmente as pessoas se sentiram muitas vezes motivadas a adotarem novas alternativas, né, para que elas continuassem sendo desenvolvidas. Por exemplo, o passe, né, ou a fluidoterapia, né, depende do nome que a casa esteja dando, várias práticas foram adotadas para talvez substituir o atendimento presencial e atender dentro do possível, né, e deixar as pessoas reconfortadas com a prática do objetivo, né, que seria do passe. Cursos à distância, essas conversas à distância também, que eu acho muito boa em termos de oportunidade para as pessoas se expressarem, e eu particularmente, Aloysio, você sabe disso, que a gente já troca ideias há muito tempo, né, eu sou muito a favor de que cada centro, cada casa, cada instituição espírita aposte na prata da casa, né? O que significa isso? Valorize os seus expositores, valorize as pessoas que têm contribuições, que agregam no seu falar, que são coerentes doutrinariamente. Coloquem essas pessoas para assumirem esse tipo de comunicação, e para nós sairmos um pouco, né, e aí eu acho que vocês concordam comigo, já estávamos num processo de saturação, né, em termos de ouvir sempre as mesmas pessoas, sempre aqueles palestrantes. Qualquer evento que nós iríamos ou que nós fazíamos eram as mesmas pessoas. São figurinhas carimbadas, né? Não que não são importantes, não possam contribuir. Claro que podem, todas podem. Mas a gente está vendo uma riqueza tão grande de pessoas a contribuir que eu não faço questão alguma, não é desmerecendo, mas eu sou muito mais favorável a ouvir você e a ouvir o seu Osmar do que ouvir uma figurinha carimbada que a gente já sabe o que vai falar, tem milhões de vídeos aí gravados. Eu prefiro ouvir pessoas que tratam do assunto com uma perspectiva mais diferenciada. Então, de forma geral, eu entendo que a gente está num processo de descobrimento, né, de alternativas para suprir algo que já estava fadado a ser repensado há muito tempo, inclusive essa sobreexposição em algumas figuras carimbadas dentro do movimento espírita, para reduzir algo indiretamente que já existia, que era a idolatria, né? Infelizmente, a gente tem que tocar nesses assuntos, porque eu acho que é para isso que servem essas conversas, essa nossa oportunidade de reflexão. Nós temos que rever essa devoção, quase, que algumas pessoas possuíam, com relação a fontes, né, de informação, de palestras e outras coisas. Então, nesse ponto é muito bom, estou achando ótimo essa nova tecnologia, tá? Com relação às características da casa, você sabe, o senhor Osmar sabe também, a gente tem pessoas que estão fazendo o possível, né, dentro do seu conhecimento, dentro das suas características, para que o atendimento, as atividades, tudo aquilo que se fazia anteriormente continue. Mas aí vem outra reflexão. O nosso modelo de centro espírita, esse que a gente conhece, né, o mais tradicional, ele não é de hoje, é desde a década de 50, né, desde os anos 40, 50, 60, é o mesmo modelo de casa espírita que nós temos. Não que ele esteja errado, não é nada disso. É a característica desse modelo que a gente tem que repensar. E a pandemia, ela nos obrigou a repensar esse modelo, até que ponto nós estamos conseguindo fazer com que o centro espírita se atualize em termos de estrutura, para que dissemine a doutrina espírita de maneira mais eficiente, de maneira mais adequada, diante das realidades que nós temos hoje, para que atraia pessoas interessadas efetivamente para compartilhar esse conhecimento. Vocês viram, não sei se, claro, dentro das propostas que nós temos hoje, o público médio da Casa Espírita, em todos os lugares, tá? Não é só aqui, não é só aí na Penha, tá? Em todos os lugares, o público médio da Casa Espírita são 2/3 formados por mulheres, com faixa etária acima de 45 anos, 50 anos, em média 50 anos, foi a pesquisa que o Ivan Franzolin até divulgou recentemente, né? Não é uma pesquisa generalista que a gente consiga
adotar como padrão, mas ela tem informações bem úteis, tá? E a gente observa isso. Boa parte dos frequentadores presenciais da casa espírita são formados por pessoas com mais de 40 anos, né? E isso reflete na sucessão, né? Cadê os jovens, né? Cadê a mocidade? Cadê todas as casas, todos os dirigentes? Pela USA a gente trabalha isso, né? Todos os dirigentes, eles têm essa preocupação. Por que que o jovem não estava tão engajado? Nós temos grupos muito bons, tá? Mas a quantidade diminuiu, tá? Mas não foi só na doutrina espírita, diminuiu em todas as instituições religiosas, inclusive, tá? Então não é um processo do espiritismo. Isso faz parte do momento que a gente está vivendo, porque a realidade de interação é outra, tá? Então, nesse sentido, o novo normal, que é o que você comentou, é isso, é uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo, o que devemos fazer para atingir os objetivos que a casa espírita ela não perdeu, ela continua exatamente os mesmos. É a maneira de nós trabalharmos e refletirmos isso. Eu recomendo, viu, Aloysio e seu Osmar, o livro do Herculano Pires, chamado Centro Espírita, ele continua atual. Ele continua atualíssimo, tá? A essência do centro espírita é exatamente aquela. Como fazer as atividades, aí sim, aí exige-se um repensar, e uma delas é o que a gente acabou de falar, é essa interação que a gente tem agora, muito mais fácil, e eu acho muito mais produtiva do que existia antes, dependendo só de eventos. Não, vamos fazer essa troca de uma maneira muito mais ampla, né? Eu estou falando demais, você me corta, tá? Eu começo a falar, vai embora. Então, você legal. Não, legal. O João Tosi está dando boa noite a todos, ótimas reflexões. Abraço, João. Leonardo Marmo também, boa noite. Tudo bem com vocês? Marco, tem uma pergunta aqui do Manuel. O Manuel é amigo nosso que dirige uma casa lá na cidade de Tiradentes. Estamos na cidade de Tiradentes com muitos casos ainda, inclusive entre frequentadores. Como temos muito contato com as autoridades de saúde do bairro, sabemos que não teremos condição, na atual situação, de nos encontrarmos. Quer dizer, na atual situação que nos encontramos, eles não têm condições ainda de retornar às atividades presenciais, né? É um comentário que o Manuel está fazendo. Exatamente. O comentário do Manuel... desculpa, tem mais... Não, acho que é isso mesmo. Ele fez um comentário, isso, né? né? O comentário do Manuel é extremamente relevante. Primeiro, um abraço para ele, né? Obrigado pela participação aí. É exatamente isso, viu, Manuel? A gente não tem só na cidade de Tiradentes, não, viu? Eu moro aqui no interior de São Paulo. Outra facilidade, né, Luiz, de a gente conversar sem problema de distância, né? Verdade. Outra situação constatada, no interior de São Paulo, os casos não diminuíram, os casos estão ainda ativos em praticamente todas as cidades, né? E existe uma preocupação muito grande, no caso do do movimento espírita, ninguém precisa ter pressa para voltar, né? A gente tem que ter segurança para voltar. E essa questão é tão interessante em termos de recorrência, né? Porque todo mundo faz as mesmas colocações. A USE, ela preparou um material, né, acho que depois você até talvez comentasse, né, ou comentaria sobre isso, um material para auxiliar as casas espíritas, os dirigentes espírita, né, sobre isso, né, sobre os cuidados que nós devemos ter nesse momento de pensar em retorno. A pandemia não acabou, ela está aí, né? Todo mundo sabe, o Brasil é um dos países que ainda está enfrentando esse problema de uma maneira constante. Nós não passamos da pandemia, nós estamos na pandemia. E então, enquanto nós tivermos risco, você ia falar alguma coisa? Não, só um comentário que me chamou a atenção nessa observação do Manuel é o fato deles terem realizado uma parceria com o pessoal da saúde, que é importante, né? É importante o centro espírita, no contexto do bairro, na região onde ele está, ele não está isolado ali, né? Ele procurar fazer parte de uma rede, né? Associação Amigos do Bairro, pessoal da saúde, pessoal da OAB, né? Que pode ajudar, conselho tutelar, enfim.
Eu acho que foi legal nessa fala, nessa colocação do Manuel, essa relação estreita, né, que eles têm com o pessoal da saúde, que ajuda muito nisso, né? Exatamente, exatamente. Até porque nós somos cidadãos, né? Nós temos vínculos com a sociedade regular, né? A gente tem que acompanhar como cidadão como que também se desenrolam os casos, né, de prevenção, de atuação, e a área da saúde, os órgãos oficiais são fundamentais. O Manuel, você, todos os amigos que estão nos ouvindo, o seu Osmar, sabe que se nós acharmos que o plano espiritual vai resolver os nossos problemas, a gente não anda, né? Cabe a nós, encarnados, tomarmos o cuidado para fazer os devidos procedimentos para ajudar a preservar a saúde daqueles que frequentam e colaboram. O Manuel citou que há frequentadores, mas há colaboradores também nesse processo, que estão agora, né, enfrentando a Covid-19, né? Eu tenho amigos meus, hoje mesmo, né, na verdade foi ontem, o marido de uma amiga minha, né, que meu amigo também, trabalhador, um estudioso da doutrina espírita, foi detectado com o coronavírus, né? Então, a gente sabe que não é uma brincadeira, não vai pegar para mim, não, eu vou passar por isso, né? Então, necessariamente a gente tem que ter essa preocupação. Então, de maneira bem objetiva, não só para o caso da cidade de Tiradentes, que o Manuel comentou, mas para o país inteiro, praticamente, nós não podemos achar que o momento é de retorno apressado, porque isso pode prejudicar, e o dirigente espírita vai ser o responsável, inclusive, pelas consequências que, eventualmente, esse retorno apressado ele possa gerar para os seus frequentadores e colaboradores. Tá? Então, é um cuidado muito extremo. A Simone Almeida está também acompanhando a gente. Tudo bem, Simone? A Célia Oliveira, um abraço para vocês. Marco, tem uma outra questão aqui, que é do Ricardo. O Ricardo, ele é o secretário da Uzi Penha, atualmente. Ele pergunta o seguinte, Marco, acho que é um comentário, deixa eu ver aqui. Marco, dentro da coerência doutrinária, que é um trabalho importante, principalmente no momento em que a informação chega rápido, mas com a preocupação sobre os assuntos que levam em nome dos que são passados em nome da doutrina, né? E que são difundidos em livros, internet, até mesmo em palestras, gerando confusão, desinformação e muitas vezes com cunho político, que se misturam em ideologias, que são totalmente contrários aos estudos, principalmente para quem está iniciando na doutrina e acaba sendo aceito por dirigentes, acaba sendo aceito. Tudo isso o dirigente acaba aceitando, né? É um comentário que ele está fazendo. Exatamente. O Ricardo, um abraço para o Ricardo também. Ele toca numa questão séria, grave, né? Na verdade, são duas questões que ele toca. Um é com relação a essa enxurrada de informação que a gente tem acesso via internet, né? Enfim, hoje é muito dissemina-se fácil, né? Qualquer coisa. A fé raciocinada sempre deve ser o critério para a gente tomar cuidado com relação ao que entender que seja válido ou não para a doutrina espírita. O problema é se a pessoa não tem base doutrinária sólida, né, ou mais consistente, ela tende a não ter o crivo no sentido de separar o joio do trigo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com aquilo que se vê em termos de informação ou mesmo de comentários, que a doutrina espírita vê o momento dessa ou daquela maneira. Né? Tanto é que a própria USE, né, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que todos nós fazemos parte, no material que ela publicou, e não só no material, ela já tinha feito uma nota de esclarecimento anteriormente, nós temos a preocupação de não validar absolutamente nada, né, que se circule por aí em nome da doutrina espírita sobre a pandemia, sobre comunicação espiritual. Não tem absolutamente nada que seja diferente daquilo que Kardec e os espíritos já trouxeram, que se trata de um flagelo natural, que não tem nenhum tipo de conotação mística, nem supersticiosa nesse sentido. Nós já vivenciamos outros casos de coronavírus, só nos primeiros 20 anos
desse século, né? Em 2002, 2012, nós já passamos por 2 surtos de coronavírus no mundo, é que eles não se transformaram em pandemia, então eles foram mais localizados no Oriente Médio, na Ásia, principalmente, né? E isso não chegou até o Brasil de maneira intensa, então a gente acha, então é o primeiro caso, não é o primeiro caso, né? 2002, 2012 já tivemos surtos de coronavírus no mundo, é que agora foi generalizado e tem essa característica, então não é uma coisa única, né? Faz parte. A gravidade é relevante, claro, mas a gente tem que entender que as informações místicas e supersticiosas, elas estão aí pululando na casa espírita. E o nosso amigo, foi o Sandro, né? Ricardo. E o nosso amigo Ricardo Pontes, ele também comenta sobre outro problema, que é a politização das mensagens, né? Porque um país polarizado em termos políticos, como nós estamos, qualquer coisa é motivo para entrar em conflito, né? E Kardec, ele já tinha uma posição muito clara, muito definida, inclusive, sobre isso, tanto é que, recentemente, né, esse foi até um tema interessante de uma outra live, né, de uma conversa que a gente participou, sobre o que Kardec, como é que Kardec tratava a política, né? Então, se alguém tiver interesse, eu acho que foi uma conversa muito boa, né? Fui eu, o Eric Pacheco, o Lucas Berlança, o Arthur, né? E o Erivelto, né? Nós 5 conversamos sobre esse tema, foi bastante rico, né? Bem detalhado. E o resumo é o seguinte: a gente não tem que trazer ou levar a discussão política para dentro da casa espírita, porque você vai dividir, você vai polarizar, você vai criar ambientes antagônicos, que é o que ocorre normalmente na vida política comum. Como cidadãos, todos nós temos o direito e o dever de nos posicionarmos como cidadãos. Mas para a casa espírita, a gente não vai discutir se é situação ou oposição e entrar naquele mérito que vai rachar, vai polarizar. E não é isso que a gente quer para a casa espírita, né? Lá não é ambiente para fazer, para se degladiar em termos de ideias políticas, tá? Então, muito bem colocado aí pelo Ricardo, que isso também é, segundo Kardec, uma ação dos detratores do espiritismo, e podemos ir além, detratores invisíveis, né, que adoram fomentar divisão e discórdia nos grupos, né, que procuram moralmente se elevar. Ok. Marco, João Tosi está colocando o seguinte: é notório que nossa realidade tem sofrido uma mudança profunda. Como isso refletirá no futuro da casa espírita, com essa nova toada virtual que o movimento espírita brasileiro vem criando? Qual, de fato, a importância de estarmos presentes fisicamente na casa espírita? Olha só que pergunta. É do João. João, meu amigo, né, um abraço para o João. A pergunta dele é bem ligada àquela primeira, né, que você fez, né, nessa situação que a gente está criando. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vários já disseram, mas eu vou reforçar, tá? Primeiro que as pessoas estão se autodescobrindo, estão descobrindo que está dentro de nós a relação com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, né? A casa espírita, excelente local de apoio, de reflexão, só que está dentro de nós a fonte, né, de contato, esse relacionamento. A casa espírita, ela nos ajuda a receber uma série de benefícios, de trocarmos ideias, de irradiarmos, disseminarmos a doutrina espírita de uma maneira bem adequada, e agora com as novas tecnologias, de uma maneira muito ampla, inclusive, tá? E ele pergunta sobre essa toada virtual, que é essa possibilidade que nós temos, né, e que eu comentei rapidamente na sua primeira questão. O primeiro ponto que nós temos que aproveitar, já que a gente não está na casa espírita, são esses novos laços, esses vínculos que nós estamos reforçando à distância. Todos nós sabemos que a presença física é importante para o afeto pessoal, nós precisamos, nós somos seres sociáveis, né? Nós não podemos ficar separados única e exclusivamente como nós estamos temporariamente, né, à distância, mas nos ajuda a refletir
aquele modelo de casa espírita que nós havíamos comentado logo na primeira questão, Aloysio. A casa espírita tem que estar aberta, inclusive, para trabalhar nesse sentido de vivenciar experiências à distância, sabendo que nós podemos nos unir, trocar ideias, inclusive promover com muito respeito, com muita fraternidade, né, essa relação que nós temos, e sem perder as características que nos unem, que é esse laço de fraternidade, que é, por sinal, Kardec, quando ele trata essa questão do espiritismo ser ou não religião, eu sugiro a todos que vejam lá, né, o discurso que Kardec fez na Revista Espírita, lá de dezembro de 68, né, onde ele coloca todo o porquê de nós não sermos uma religião institucionalizada, com culto, com sacerdote, com paramentos, com toda aquela pecha já vinculada, né, e sem sentido prático na parte de reflexão doutrinária para o espiritismo, mas nós somos religião no sentido filosófico, aquele que nos une, aquele que faz com que nós tenhamos um vínculo maior pelo laço do ideal que nós abraçamos. Então, todos nós estamos unidos pelo mesmo ideal, pelo mesmo laço. Então, nesse sentido, nós seríamos considerados religião neste sentido, e não no sentido igrejeiro, místico, muitas vezes, que outros querem trazer, tá? Então, fica essa reflexão, até que ponto a gente está descobrindo que o templo está dentro de nós, e não transformar o centro espírita num templo no sentido tradicional, né? Mas o templo está dentro de nós, o centro espírita é muito importante, vai continuar, não se preocupem com isso, mas é só a maneira de interagir, né, que vai ter essa reflexão, essa alteração. Legal. Marco, chegaram duas perguntas aqui, mas eu quero propor mais uma aqui, minha, que é o seguinte, você tinha comentado agora há pouco da pesquisa o perfil dos espíritas que o Ivan Franzolin fez, aquela pesquisa para espíritas. Isso. E aí eu estava dando uma olhada, na edição de 2019, ele traz o seguinte, que 86,8% das pessoas que responderam a pesquisa, né, responderam que, numa determinada questão, que elas gostam do domínio e da didática dos instrutores nos cursos doutrinários. Mesmo a gente não tendo condições de avaliar direitinho o que elas consideram como domínio, ele dominar o conteúdo, e nem o que elas entendem por didática. Ok. Mas, assim, o que a gente pode observar é que, em linhas gerais, o ensino oferecido nas casas espíritas tem sido bom, na avaliação das pessoas que participaram do questionário, né? E, por outro lado, também, a pesquisa do Ivan constatou o seguinte, uma questão interessante, que o conhecimento dos espíritas, de um modo geral, ele é fragmentado, ele é superficial, ele não tem muita conexão uma coisa com outra. Então, assim, a gente percebe que, de um lado, o ensino está sendo bem ministrado, digamos assim. Um bom conteúdo, boa didática, bom domínio por parte do instrutor, mas o pessoal não tá compreendendo. Não é um negócio contraditório isso? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que você acha dessa contradição, né? É uma situação interessante, né? A gente tem uma informação em termos de que nos promove uma reflexão até que ponto as pessoas estão efetivamente participando e desenvolvendo o conhecimento doutrinário de maneira consistente, de maneira sólida, né? Sempre lembrando que a pesquisa do Ivan, ela não é uma amostra probabilística, né? Mas que é relevante para a reflexão. Então, a gente percebe que as pessoas têm uma impressão, muitas vezes, sobre o que deveria ser, né? E elas fazem o contraste daquilo que elas estão percebendo do que seja. No caso do conhecimento doutrinário, nós somos eternos aprendizes, né? Nós estamos aprendendo sempre. Aquele que se diz, já estou satisfeito com o meu conhecimento, é porque ele não entendeu ainda o que é doutrina espírita em termos de
progressão, né, avanço. Vocês mesmos sabem, né, cada vez que a gente vai ler uma questão do Livro dos Espíritos, a gente fala, puxa vida, lendo essa questão, já li muitas vezes, mas lendo agora eu percebo uma situação, ou vejo uma relação que eu não tinha pensado antes, ou seja, ela é muito rica, a doutrina espírita. Então, é um conhecimento constante. Com relação aos cursos, também os presenciais, e agora muitos à distância, e eu acho que vem para ficar, viu? Vem para ficar, porque favorece, amplia, inclusive, o acesso, né, a muita gente. Nós entendemos que se trata também de um processo pessoal, de um processo particular. Aqueles que favorecem a oportunidade de estudo, do contato, da troca de ideias, de experiências, favorece o ambiente, mas cada participante vai desenvolver, vai refletir conforme as suas características, o seu nível de compreensão, as suas características culturais, o seu processo de interesse, inclusive, na doutrina, tá? Então, a gente não pode esperar uma homogeneidade em termos de perfil não só do frequentador, como do colaborador. Todos nós estamos, cada um dentro do seu ritmo. E aí a gente vai entender que o movimento espírita, sendo dinâmico, ele faz parte do dinamismo espírita também uma questão individual. Cada um vai amadurecendo, cada um vai também tendo mais condições de compreender a doutrina, cada um no seu ritmo. Alguns se dedicam para isso, outros acham que é suficiente ler romances. Enfim, cada um tem o perfil da sua proposta de entendimento. Nós, dirigentes espíritas, né, você e o seu Osmar já têm esse trabalho há bastante tempo, todos nós sabemos que, por mais que nós ofereçamos uma situação, uma condição de desenvolvimento, a pessoa é que vai ter a responsabilidade de fazer esse crescimento. Então, os cursos, eles têm essa finalidade de oferecer um ambiente para reflexão e para o desenvolvimento. Cabe à pessoa, né, aproveitar isso ou não. E na pesquisa do Ivan, Luiz, tem itens ali, e já conversando com ele sobre a pesquisa atual de 2020, tem itens ali que eles deixam margem à dúvida. Por exemplo, no caso da pesquisa de 2020, 82% das pessoas diziam que consultam Kardec com frequência. 82% das pessoas. Tá? Essa é a questão do Ivan, que ele colocou ali. Aí eu perguntei para o Ivan, tá, mas o que seria consultar Kardec? É pegar o quê? É pegar um trecho do Livro dos Espíritos, ou entender a codificação, ou entender não só os 5 livros, mas entender a obra inteira, né? Consultar Kardec, consultar como que aquela ideia ela é desenvolvida e trabalhada no contexto do corpo doutrinário. Não adianta pegar um trechinho, eu consultei Kardec, está nesse trecho, você recortou. Não, qual que é o contexto? Então, quando alguém fala eu consulto Kardec, também é interessante para a gente saber o que é consultar Kardec. Né? E aí eu deixo uma pergunta provocativa aqui para o Aloysio, para o Osmar e para os nossos amigos. Todo mundo sabe que o Livro dos Espíritos e o Evangelho são as 2 obras mais disseminadas, mais difundidas e provavelmente lidas das obras de Kardec. As outras obras, né, menos lidas, né, que nós temos o Livro dos Médiuns, a Gênese, e o livro Céu e Inferno, e só para falar das obras básicas, as obras fundamentais. Tem as outras obras, o que é o Espiritismo, e outras que daí não vou nem entrar no mérito, tá? A Revista Espírita e tal. Mas dessas 5 obras ditas básicas ou fundamentais, o livro Céu e Inferno é riquíssimo, ele tem que ser lido, ele precisa ser lido para se compreender diferentes aspectos filosóficos, inclusive, da doutrina, para se reforçar aspectos filosóficos da doutrina, para se ter lá noções, como é que o espírito vai se encontrar quando ele desencarna, está lá no livro Céu e Inferno, com relatos, né, sobre como foi esse processo de transição, como é que se encontraram, questões filosóficas, enfim. Só que o livro Céu e Inferno, e aí vai minha pergunta provocativa, eu acho que é um dos livros menos lidos destas obras, né? Então eu deixo a minha pergunta para vocês. Se esta obra ela for uma menos lida, como alguém pode falar que leu Kardec se ela não leu Céu e Inferno?
É possível isso? A pessoa pode falar, eu li parcialmente, mas não li Kardec, eu li parcialmente. Então, esse tipo de reflexão é importante. E até fica aí o convite para todo mundo que estiver nos assistindo, leia o livro Céu e Inferno. Não só ele, lê todos, mas o Céu e o Inferno é fundamental. Legal, Marco. O seu Osmar acho que tem uma pergunta, mas segura aí, seu Osmar, espera um pouquinho só, que tem uma pergunta aqui, mais uma questão do Manuel, lá da cidade de Tiradentes. Temos tido conhecimento de casos de suicídio, casos de depressão. E sobre esses problemas perguntamos: como atender a essas necessidades diante da nova realidade que se nos apresenta, né? Hoje estamos atuando caso a caso através do WhatsApp, mas sabemos que precisamos inovar no atendimento fraterno. Os amigos conhecem alternativas válidas. Quando ele fala os amigos, é só para você, viu, Marco? Não, Alternativas estou válidas entendendo que é o Aloysio e o Osmar também. para que possamos utilizar neste atendimento. Legal, muito bem, Manuel. É uma questão importante, relevante, atual, porque nós temos sim, e eu vou até mais além, não é só casos de depressão, né? Nós temos muitas outras situações em função dessa relação da pandemia, gerados, né, pela mudança de hábitos que nós estamos tendo, vários casos de divórcio, vários casos de dificuldade, inclusive de ficar em casa, né? As pessoas estão se encontrando e gerando anseio, expectativas, e às vezes, sim, aspectos negativos enquanto comportamentais. A casa espírita, ela é um refúgio, ela é um elemento de auxílio, mas não é a casa, situação, estrutura física, né? É alguém que está vinculado à casa espírita que vai fazer esse processo de acolhimento, inclusive. Inclusive, eu vou até pedir a Andréa, ela participou, a Andréa Laporte, né, minha mulher, ela participou de uma outra live também, está vendo? Outra vantagem de ter essas lives. Muito interessante, que é exclusivamente sobre atendimento fraterno. Foi lá com o nosso amigo, viu, Aloysio, o Ale de Paula, que é da USE, lá de Rio, USE Intermunicipal de Rio Preto, e o Ale de Paula, ele trouxe a Andréa e duas colegas também, uma do Paraná, uma do Rio de Janeiro, só para falar do atendimento fraterno. Eles ficaram 2 horas, muito rico. Depois eu vou pedir para a André, se puder colocar o link aí da conversa, que foi muito boa. Se não conseguir, eu passo para você depois, viu, Luiz? O link, muito bom, até acho que não só o Manuel, todos tendo tempo, assistam, que vale a pena. E se comenta sobre isso, né, sobre a relevância desse atendimento e como atender no momento que a gente está vivenciando, buscando as tecnologias que nós temos, não só pelo WhatsApp, mas das limitações que cada um tem também, não é porque a outra pessoa pode não ter nada, né, e como é que ela vai fazer para se relacionar? A gente tem a preocupação sempre de buscar atender dentro do possível, mas com pessoas que saibam o que estejam fazendo, sem criar na pessoa uma expectativa falsa ou ilusória, mas contribuindo para que ela consiga se olhar, se reconhecer e buscar pontos de apoio, né, para que ela se sinta mais confortada e, além disso, claro, um envolvimento que ela possa atrair para ela em termos de amparo espiritual, isso sempre também é reforçado, né? Então, no caso do atendimento ou da conversa que nós temos, sempre vai nesta mesma linha. O centro não pode, por uma suposta ideia de auxílio, se prejudicar ou prejudicar as pessoas que estão participando, no sentido de se expor à disseminação do vírus, mas, dentro do possível, atender com a palavra de carinho, a palavra por pessoas que tenham consideração. Aí está, o link está aqui no chat, né? Acho que fica mais fácil para as pessoas clicarem, assistirem depois. Muito interessante essa conversa, e um dos assuntos que foi comentado foi esse, tá? Então, eu estou só resumindo aqui para falar o seguinte: a Casa Espírita pode atender usando as tecnologias disponíveis
dentro dos recursos que cada casa, cada dirigente e cada assistido também possa ter, mas não tem como fazer mágica também. Não dá para a gente supor que nós somos responsáveis integralmente pela sobrevivência ou não do indivíduo que busca cometer suicídio. A gente tem que ajudar, tem que sempre ajudar, ainda que seja recomendando que ele, se for distante, que ele procure um posto de saúde, que ele entre em algum tipo de relação direta, ou virtual ou presencial, com alguém que tenha condições de apoiá-lo e ajudá-lo. A doutrina espírita não é a única que vai fazer esse papel. A gente pode ajudar, inclusive, recomendando outros lugares. Eu vou dar um exemplo também que é pertinente, tá? Vamos supor que seja, mas aí não é só porque é virtual. No presencial é a mesma coisa. Mas não é bem o assunto de hoje, mas vamos supor que uma moça procure a casa espírita dizendo que pretende fazer um aborto, né? Cabe ao atendente, né, primeiro não recriminar a pessoa, falando que aquilo é algo que ela vai sofrer. Existe uma maneira muito ponderada de se tratar o assunto, fazendo com que a pessoa reflita sobre os benefícios e os malefícios dentro desse processo, sem assumir a responsabilidade pelo ato, né? Não é para falar, ó, você não vai fazer ou você não pode fazer, porque senão vai te acontecer isso, e você vai ficar assim, e por aí vai. A pessoa que vai atender a casos dessa natureza tem que ter o bom senso, né, para não assumir para si a responsabilidade e não tirar o processo, desviar o processo de como deve ser conversado. Estou dando um caso que é grave e eu sei que acontece, então, só para deixar isso, o suicídio é a mesma coisa. Nós temos canais onde a pessoa pode ligar, pode comentar, pode conversar, canais formais, oficiais, né, disponíveis. Cabe ao atendente também conhecer esses canais, se for preciso, indicar, inclusive, no processo. É a mesma coisa para o aborto, para a pessoa que pretende, né, ou que tem essa intenção. Existem órgãos públicos, inclusive, que também auxiliam nesse sentido. É só não assumir a responsabilidade por algo que não é você que tem que fazer, a pessoa que vai que tem que refletir. A nossa obrigação é amparar, orientar e incentivar, estimular, e em momento algum fazer com que, por imposição, a pessoa faça isso ou faça aquilo, né? Então, vocês viram lá o link que a Andrea passou, depois eu recomendo, acho que vale a pena. Mas é uma conversa longa, tá? Mas resumindo, temos que fazer o que pudermos, viu, Manuel? À distância, dentro do possível, orientar, recomendar, reconfortar, fazer a pessoa se valorizar, ela tem que ter autoestima, tem que buscar essa compreensão, mas cada um dentro da sua realidade, né? Ninguém vai também... eu vou pegar... e um ponto importante, as pessoas não têm que confundir o atendimento fraterno na casa espírita com atendimento pessoal, do tipo, eu vou dar o meu telefone, qualquer coisa você me liga. Não façam isso, né? Não mudem a relação com a casa espírita para transformar numa relação pessoal. Se a casa espírita tiver um telefone, é aquele telefone. Não misturem a sua vida particular com o atendimento da casa espírita, porque senão você começa também e pode ter problemas nesse sentido. Enfim, é muito rico o processo, mas acho que vale a pena essa reflexão. Ok, Marco. Tem mais uma pergunta aqui do André, o André Aires. O André Aires é o responsável pela doutrina na USE Penha. O momento realmente requer cautela, porém acredito que as instituições espíritas como o USE, FEESP, FEB e outras, para mover uma liderança no sentido de equacionar e difundir uma nova forma de espiritismo imediata, posto o momento pandêmico que passamos. Assumirem as lideranças, né? As instituições, não sei se foi isso que eu entendi, as entidades, não sei se foi isso que você entendeu, pelo menos foi isso que eu entendi. Tá. O André, primeiro um abraço para o André, né? Conheço o André também, amigo, um abraço para ele. O André, ele faz, se for isso também que eu entendi, ele faz um processo de reflexão sobre essa questão de orientação do movimento espírita, né? Dentro do processo natural de
trocar experiências, de ajudar a reflexão, nunca de impor, sempre de incentivar a reflexão. E no caso das instituições espíritas, que tem já essa finalidade, e ele cita a USE, né, a FESP e a FEB, a gente vai recair naquele aspecto principal de fazer com que nós tenhamos uma busca, primeiro, né, pelo bom senso, aonde a pessoa vai encontrar numa orientação de uma entidade federativa, por exemplo, apoio para que ela tome medidas, para que ela reflita, para que ela compartilhe, para que ela discuta esse assunto junto com outros dirigentes, né? Então, as lideranças espíritas do movimento organizado, vamos chamar assim, elas têm esse papel de ajudar, de apoiar, de fazer com que as casas se fortaleçam, tá? As características... Pois não. Se você me permite, só emendando, eu estou pensando no seguinte também aí, nessa questão do André, nessa reflexão dele. Se a gente considerar que o Centro Espírita ele é uma instituição autônoma dentro do movimento, ele é a célula do movimento, mas ele é autônomo. Quer dizer, ele segue se ele quiser, né? Exato. E ele segue as recomendações, ele se filia se ele quiser, e ele segue as recomendações se ele quiser. Por essa característica, eu vejo assim, essa característica, ao mesmo tempo que ela é positiva, da autonomia, ela dá uma certa instabilidade, porque o centro espírita ele não precisa se filiar a ninguém, e aí fica difícil de você alcançar uma homogeneidade em termos de movimento. Não sei se eu estou viajando, se eu estou delirando, mas assim, em termos de movimento, já que o centro espírita é uma unidade autônoma, como é que a gente vai garantir a unidade, a que se referia a Kardec até? No livro Obras Póstumas, acho que no projeto 1868, ele fala disso, que uma das grandes dificuldades do movimento é a falta de unidade. Né? Então, pegando carona nessa reflexão do André, eu estou trazendo mais esse elemento aí, né? Essa característica do centro espírita como uma unidade autônoma. Tá, de fato são questões que demandam também, né, tempo para reflexão, mas principalmente no que você falou, que o André colocou aqui, ele também atrela ao momento, né, da pandemia que nós estamos vivenciando. Então, o que eu entendo é justamente essa característica, é a reflexão que cabe a responsabilidade a cada dirigente de tomar as decisões dentro da sua realidade. As entidades federativas ajudam a passar por este momento, na minha opinião, de uma maneira muito mais consistente, coerente, porque você tem várias pessoas trocando ideias, conversando, identificando experiências que deram ou não certo, identificando caminhos, né, mais adequados. Tanto é que tudo que se faz é passível de análise, não é uma coisa fechada, né? Não é porque uma entidade disse isso, uma entidade federativa, né, disse ou publicou isso, que todos necessariamente, como você comentou, Aloysio, então, mas no meu caso eu posso adaptar. A ideia são diretrizes, né? São diretrizes que nós divulgamos, que nós comentamos. No caso específico do momento da pandemia, por exemplo, o que a USE publicou do material, né? Um material muito bom, eu acho que vale a pena entrar lá na página, no site, né, da USE, www.zesp.org.br. Vale a pena entrar no site da USE para verificar esse material de auxílio na transição. A USE fez isso, outras entidades federativas podem ter feito também, algumas não fizeram, algumas preferem conversar, aí cada uma tem o seu jeito, né? No caso do Estado de São Paulo, que é o ambiente de atuação da USE, ela teve essa preocupação, mas aí eu vou até pegar um gancho nessa questão da tecnologia. Nós não temos mais fronteiras hoje geográficas no sentido de atuação com essa tecnologia. Tanto é que nas conversas que nós temos pessoas dos mais diferentes estados do país e de outros países, inclusive,
brasileiros, geralmente, né, que estão fora, mas tem o pessoal também de Portugal que nos assiste, ou seja, nós temos hoje uma capacidade de interlocução muito maior e troca de experiências que estão quebrando barreiras, e eu acho isso muito saudável, porque permite uma troca de experiências maior. Aquele feudo que existia antes, no sentido, esse pedaço aqui é só para esta organização tomar agir no sentido de orientar. Não, hoje a gente pode tomar contato com informação em qualquer lugar, não é só num ambiente específico. Então, a gente tem como fazer isso, ligando ao que o André comentou, as entidades federativas, ela tem que se preocupar, claro, com as entidades que a elas se unam, né, que estejam formalmente associadas, mas sabendo que a sua postura, o seu comentário pode expandir-se muito mais do que só aquelas casas associadas. Então, a liderança aí, e eu deixo essa questão também, a liderança não se resume só às casas associadas. Ela serve de inspiração ou de influência para as demais casas, para os demais dirigentes e para o frequentador também. O frequentador, tomando contato com isso, ele consegue perceber qual é a dinâmica, inclusive, não só da casa espírita, mas do movimento espírita em geral. Ok. Seu Osmar, tem uma pergunta para fazer? Marco e Aloysio. A minha pergunta é o seguinte: de uma forma geral, ele comemora ter conseguido uma nova compreensão para o fenômeno morte. Essa pandemia nos colocou de uma ameaça real. Então, os cuidados que se toma têm um pouco a ver com a nossa autopreservação. Este choque que, de uma forma geral, da possibilidade de encerrar rapidamente nossa existência física, não poderá gerar uma certa apatia nos voluntários espíritas daqui para frente, porque muitos se sentiam seguros em relação a essa ameaça, mas agora, como ela se apresentou na prática de vida, isso então pode causar mudanças psicológicas no será que ele vai voltar para o trabalho com a mesma disposição que ele tinha antes, depois desse confronto? Obrigado, seu Osmar. Cortou um pouquinho, mas eu ouvi, eu entendi a questão. É bem interessante, viu? Muito bom, bastante desafiadora a sua questão com relação a como as pessoas podem compreender esse momento, né? Diante de um risco de saúde tão iminente, porém, da morte em grande escala, né? Afetar o retorno até para a casa espírita, né? Para os trabalhos. É isso, né? Olha, eu entendo que uma vez que nós tenhamos a possibilidade de entender que os desafios estão aí para nós exercitarmos a inteligência e, inclusive, a parte moral de apoio, né, mútuo uns aos outros, eu entendo que nós manteremos essa característica de reforço aos princípios, de reforço aos valores que nós abraçamos, que é o da valorização da vida. Né? Nós sempre valorizamos a vida e nos direciona. E nós intimamente, né, isso é quase instintivo, intimamente, nós nos preservamos e temos essa característica de enfrentar desafios
E ninguém reencarnou aqui de férias, né? A gente está aqui para enfrentar desafios mesmo. Esse é mais um dos desafios que nós temos, e eu acredito, e a sua pergunta é muito bem construída, eu acredito que não haverá uma influência negativa em termos de gerar apatia. Pelo contrário, eu acho que as pessoas vão se adaptar diante de um cuidado que nós não tínhamos antes. Agora a gente tem um cuidado com a higienização mais constante, né, na casa espírita, preocupação com os espaços, o distanciamento entre as pessoas para evitar a contaminação, porque a gente está falando da Covid-19, mas a gente deveria ter já uma preocupação até anterior, né, com relação a outros tipos de doença que a gente poderia ter. Mas no caso dessa reflexão, então, senhor Osmar, eu entendo que a gente vai valorizar a vida, estamos já valorizando a vida, como sempre valorizamos, mas algumas pessoas podem se sentir assim, claro, não só frequentador, colaborador, todos. Foi comentado a questão do aumento do número de casos de depressão ou de pessoas que, de alguma maneira, se sintam mais angustiadas e questionando mesmo o sentido da vida, com uma visão um pouco mais materialista. Cabe a nós, espíritas, também, ampliarmos essa ideia da continuidade da vida, com certeza, mas aumentando também e destacando a responsabilidade. Se nós estamos aqui é por um motivo útil, né? Nós aproveitarmos essas oportunidades, porque elas serão e devem ser vistas como essenciais no nosso processo evolutivo. A apatia seria considerada um ócio dentro do processo evolutivo, e a gente vai ter que responder por isso, inclusive, né? Então, não é ameaçando, mas é esclarecendo de que as oportunidades que nós temos de enfrentar esses desafios, elas estão aí, né, para a gente enfrentar mesmo, e para desenvolver inteligência, e a gente vai superar. Nenhum de nós aqui vai esmoecer diante de um processo de reflexão, que a morte, de fato, passa a ser presente, inclusive como realidade concreta, não é só em momentos mais esperados, do tipo, pela transição em termos cronológicos da pessoa, mas por uma questão, no caso da pandemia, aonde os riscos estão aí, as pessoas estão percebendo isso de maneira mais simples, mas aí entraríamos numa questão filosófica, inclusive, né? A visão materialista, que é a existencialista, o existencialismo, em particular, trabalha com a angústia da morte. Tem a crise gerada pela angústia da morte. No caso do espiritualista, em geral, ele sabe que isso é algo mais amplo e não necessariamente se acaba ali. Mas o espírita, em particular, eu acho que até pela proposta de reerguimento moral que nós buscamos como tarefa na nossa encarnação, eu acho que entra mais como motivador, inclusive. Para algumas pessoas pode parecer algo voltado mais a gerando uma certa angústia, mas também, para muitos, é um desafio a ser superado e nós vamos vencer, e a gente tem que buscar essa reflexão mesmo. Então, eu entendo isso, pessoas, mas a maioria eu acho que vai enfrentar como se fosse um desafio a ser superado, e não como algo que vai necessariamente ficar preso numa reflexão de que, para que eu vou me esforçar se eu estou próximo? Nós vamos morrer todos, necessariamente, né? É só não anteciparmos esse período, porque aí sim nós teríamos um desperdício de tempo, né? Eu acho que é isso, Osmar. Marco, são 9 horas. Podemos colocar mais 2 questões? Claro, para mim, ó, se quiser, claro, o público é diferente, né? Por mim, quiser ir até meia-noite, estamos aí, não tem problema não. Tem um comentário aqui da Célia. A Célia está comentando o seguinte: fiquei pensando, em algum momento, quando você estava falando, né? Já pensou se Kardec tivesse internet naquela época? Se sem ela, ele já fez o que fez para disseminar a doutrina? E aí eu vou aproveitar e já colocar uma pergunta aí, né, em relação a essa questão do Kardec, né? Marco, o movimento espírita, ele está no caminho certo? Dizem que o movimento espírita ele é multifacetado, o movimento espírita, inclusive brasileiro, não só o mundial, o brasileiro mesmo.
Mas ele está no caminho que Kardec desejaria que ele estivesse? Essa é uma questão. O Leonardo, quando você se referiu ao Céu e Inferno, ao livro Céu e Inferno, ele fez um comentário aqui. Também acho que o Céu e o Inferno é o menos lido das maiores obras de Kardec. Marco faz muito bem em destacar o seu valor. Então ele está elogiando aí a excepcional dissertação, quando você se referiu a esse livro, né? E tem uma questão aqui, também é mais uma questão da Célia. Quando você comentou sobre aquela pesquisa do Ivan, ela também teve acesso à pesquisa, deu uma conferida lá, né? E a questão dela é assim: qual é a sugestão que você tem para as equipes de professores e para as casas espíritas em relação ao ensino doutrinário? Tá, são várias questões, né? Deixa eu ir por partes, não vou esquecer. Primeiro, eu quero agradecer a presença. São meus amigos, tá? Por isso que é bom fazer live com amigos, porque eles participam. O Leonardo, um grande amigo meu, a Célia, né? Bastante conhecida também. Então, eu agradeço a ambos, né? Pela participação. Marcos, só uma coisinha, Marco, me permite? Tem mais uma questão que chegou, do Joel. Mais uma. Um abraço, Joel. Joel é de uma casa espírita unida também. Ele está perguntando o que você acha das palestras musicais, que estão substituindo as palestras doutrinárias. Eita, tá. Essa aí é fácil mesmo. Vamos pôr na lista aí de reflexões. Então, vamos começar com a da Célia, tá? Mas aí você me ajuda, você me lembra aí todas as questões, senão eu não vou conseguir lembrar todas aqui. Então, a Célia, primeiro ela pergunta do Kardec com relação aos meios, né? Que já pensou se ele tivesse internet? Ó? Olha só, claro que espíritos nobres, né? Eles têm a sua marca e conseguem influenciar de maneira bastante significativa. O mais nobre de todos que a gente conhece em termos de atuação foi Jesus, né? Jesus, sem nenhum tipo de instrumento formal que nós teríamos hoje de comunicação, ele apenas com o seu exemplo, a sua comunicação, a mensagem que ele deixou, que foi oralmente, inicialmente, né, foi oralmente transmitida, e depois verteu-se para a parte escrita, né? Tanto é que os evangelhos foram escritos décadas depois da desencarnação de Jesus, né? Bom, mas Jesus ele mudou a humanidade, né? Ele dividiu a humanidade em duas, antes e depois dele. Claro, Jesus. No caso de Kardec, a gente entende que ele era uma figura excepcional, né? E fica aqui a nossa admiração pelo educador Allan Kardec, e só um espírito de alta hierarquia conseguiria fazer isso que ele fez, em termos de desenvolver uma proposta de ensino doutrinário, no caso, organizando as informações que ele obtinha de maneira clara e objetiva, com um volume de produção que hoje em dia hoje já seria muito difícil fazer o que ele fez, né? A Célia comenta da internet, seria algo para chegar no mundo inteiro, né? Mas veja a situação. Kardec, ele tinha um ritmo de trabalho muito intenso e uma capacidade de administrar isso exemplar. Tanto é que ele organizava, por exemplo, a Revista Espírita, que ele publicava mensalmente, é um livro, mensalmente. Imagina escrever um livro todo mês. Além do livro todo mês que ele escrevia, não foi de ideia própria, ele lia, ele organizava as informações, ele recebia comunicações, e era uma pessoa, ele tinha um conhecimento enciclopédico, né? Então, Kardec tinha uma visão de mundo e um ritmo de trabalho que lhe permitia desenvolver as suas atividades de uma maneira a deixar estruturada e disseminar a doutrina dentro do seu raio de ação, ainda que não é só na parte de comunicação, como a Célia comentou muito bem com a internet, mas as viagens que Kardec fazia era com tração animal, né? Imagina você se deslocar de uma cidade para outra no lombo de animais, né? Então, existe, no caso, carruagens ou transportes assim, você tem um tempo que é consumido no deslocamento entre um lugar ou outro,
E o tempo que você tem para escrever manualmente, depois repassar, no caso da publicação, ir para a gráfica, revisar, tudo isso exigia consumir um tempo muito intenso, né? Então, a Célia comenta da internet. Olha, Célia, eu fico imaginando Kardec hoje, ele com certeza já teria disseminado de uma maneira muito mais propícia ao conhecimento, mas lembrando que a época de Kardec era a época adequada para ele fazer isso, né? Então, a gente tem a França, naquele momento, Paris em particular, era um polo irradiador de ideias. Eram dois centros europeus muito intensos, era Londres e Paris, que irradiavam, né, as ideias, e as pessoas iam até essas cidades para beber, né, esse conteúdo, e depois voltavam para suas respectivas países ou cidades para disseminar isso. Era um outro mecanismo que existia, demorava semanas, meses, anos até para a informação circular. Mas no caso da internet, a informação é instantânea, né? Mas, com certeza, os espíritas de hoje, mantendo a sua devida participação proporcional, nós somos, cada um de nós, um pontinho de luz que nós poderíamos ajudar a esclarecer com esse conhecimento. O que a gente não pode fazer é deixar de fazer o nosso trabalho, ainda que limitado à nossa pequenez, mas buscar isso, tá? Então, com certeza, Kardec teria um outro tipo de situação em termos de facilidade, mas o contexto é outro, né? Então ficaria mais especulativo a gente fazer isso. Seu microfone está desligado, Aloysio. Desculpe. A outra questão da Célia é qual é a sugestão para as equipes dos instrutores, né, dos cursos doutrinários e para as casas espíritas? Olha, nesse período... continua, né? Não, essa pergunta que está na tela é do Ivan, né? Da Célia. Não, da Célia, mas falando da pesquisa do Ivan, né? Sim, sobre a pesquisa do Ivan. Aí ela fecha com a pergunta. Tá. No caso dessa questão que a Célia coloca aqui, é aquilo que nós havíamos conversado em termos de didática, né? O Brasil, ele tem algumas características, eu vou falar do Brasil em particular, e a gente poderia restringir depois a São Paulo, mas no caso da didática do ensino do Espiritismo, ele exige necessariamente dedicação e exige reflexão. O Espiritismo, apesar de ser extremamente simples, claro e objetivo, porque é simples, claro e objetivo, exige-se um processo natural de absorver, de entrar no desenvolvimento das ideias e compreender a dinâmica dessas ideias por todas as obras de Kardec, mas fazendo com que nós tenhamos, aí sim, uma condição de criar, que nem nós falamos logo no começo, né, de criar oportunidades para as pessoas trocarem ideias e refletirem. Eu sou muito favorável, viu, Célia, a grupos de estudos. Eu sou um incentivador, né, eu gosto bastante de grupos de estudos, porque eles permitem uma troca de ideias, uma interação, uma conversa, onde um pode ajudar o outro sob uma perspectiva, ainda que a perspectiva seja diferente, ajuda a refletir, né? Então, eu entendo que essa questão que ela coloca, em termos de índices de conhecimento, né, que ela cita ali, ela não necessariamente vai ser feito como se fosse uma estrutura formal de ensino, porque depende da pessoa também buscar esse conhecimento. Nós não podemos esperar que todos tenham o mesmo grau de maturidade, de compreensão, porque não vai ter. Nós somos diferentes. Então, nós temos que ter essa compreensão. E eu sempre trago esse dado, porque ele é importante, mas aí é um dado formal, tá? O pessoal da área de educação sabe disso. No Brasil, em particular, nós temos uma característica educacional que ela não é a melhor característica, se formos comparar com outros sistemas educacionais do mundo, onde nós temos dificuldades, muitas vezes,
de expressar o conhecimento de uma maneira explícita e bem estruturada. Estou falando isso pelo nível médio dos testes, inclusive internacionais, que são feitos, e o Brasil participa, e os nossos estudantes, nós temos excelentes estudantes em todas as áreas do conhecimento, mas na média, ele deixa um pouco a desejar em termos de conhecimento, pela maneira que nós temos, muitas vezes, de tratar a educação não como algo fundamental ou essencial. Muitas pessoas tratam a educação quase como se fosse um acessório ou uma obrigação, um sacrifício para você obter alguma coisa lá na frente em termos materiais. E não é isso educação. Educação é um processo de autoconhecimento, inclusive, que você vai aprender a aprender. Você não pode achar que vai desenvolver aspectos didáticos, inclusive, no caso do espiritismo, simplesmente frequentando ou assistindo palestra. Não. Existe um processo natural de reflexão que tem que ser estimulado, tem que ser provocado, tem que ser que exige comparações, que exige ideias críticas nesse sentido. E no caso do Brasil, que eu vou pegar como exemplo, que é a nossa realidade, tem um instituto, já falei isso várias vezes, viu, Aloysio? Se eu estiver sendo repetitivo, não nessa live, mas em outras oportunidades, vocês me perdoem, mas eu falo porque tem que falar para comparar. Nós temos algo no país, em termos de amadurecimento formal de educação, que é, para nós, um problema sério. Se chama analfabetismo funcional. Nós temos um instituto chamado Paulo Montenegro, que é ligado ao IBOP, ele mede o grau de alfabetização funcional que nós brasileiros temos. E pode entrar na internet lá, procurar Instituto Paulo Montenegro e leiam as pesquisas, são muito interessantes. E o que significa? Que a pessoa não basta saber ler e escrever, ela tem que entender aquilo que ela esteja se deparando, né, ou fazendo, e compreender e fazer com que isso faça sentido para ela. A pessoa que apenas sabe ler e escrever, ela desenha o nome, sabe assinar, mas ela não consegue entender trechos curtos, não consegue escrever um bilhete. Tá? Essa pessoa, ela é analfabeta funcional. Ela até consegue ler, quase que balbuciando as frases, mas não consegue formar uma compreensão clara daquele texto. Tá? Então, isso é um analfabetismo funcional. E a gente tem vários níveis de alfabetização. O grau máximo é aquele que o cidadão consegue ler um texto grande, complexo, que exija reflexões e associações abstratas. Tá? Entre esse e o grau mais rudimentar, nós temos escalas. Olha só o dado, Aloysio, veja, e o seu Osmar também está nos ouvindo, veja esse dado. Nessa escala que nós temos de compreensão de texto, tem 4 níveis. O nível mais tem o analfabetismo funcional, a pessoa sabe ler e escrever, mas não entende. Tem o grau rudimentar, tá? Que a pessoa consegue ler pequenos textos, um bilhete pequeno, ela entende, ela consegue escrever um bilhete pequeno, né? Se alguém der um bilhete, vai na padaria, comprar isso, faça isso, a pessoa entende aquilo lá, tá? Tem um grau um pouco superior, né, que é uma capacidade um pouco maior já para entender textos maiores, começar a fazer relações, consegue ler textos não muito complexos, mas entende, né? E tem o último grau, que são textos maiores. Imagina que no Brasil, olha só esse dado, 32% das pessoas que estão nas universidades, que estão no grau universitário, pessoas de 15 a 65 anos, né, que já vivenciaram isso, essas pessoas têm dificuldade de ler um texto complexo. 32% que estão nas universidades não conseguem ler plenamente, compreender plenamente um texto mais amplo, mais consistente e fazer associações abstratas de maneira coerente. A pessoa consegue ler livros, outras coisas, mas as ideias não necessariamente elas conseguem concatenar de maneira adequada. 32% nível universitário. Indo para outros níveis, nível médio e por aí vai aumentando, claro, a dificuldade nesse sentido.
Ora, se 32% tem dificuldade de ler textos complexos, não adianta chegar no centro espírita, a pessoa que chegou lá, leia Kardec. A pessoa vai entender tudo. Não vai entender tudo. Existe uma necessidade de outras fontes de apoio para a pessoa entender. Ela vai conseguir entender, mas não é deixando ou falando, leia, que você vai entender. É ajudando a pessoa a entender, conversando, trocando ideias, ela participando de outras atividades. É isso, em termos de proposta educacional, que nós podemos fazer na casa espírita, seja presencialmente ou à distância, é ajudar as pessoas a entenderem perspectivas sobre aquele ponto, sobre aquele tema. E a pessoa, claro, tendo humildade intelectual, não a arrogância intelectual de que a pessoa leu, achou que está certa, e todo mundo que fala ao contrário não sabe o que está falando, essa é uma pessoa arrogante intelectualmente, e não é esse o perfil que vai fazer com que nós cresçamos. Nós temos que estar dispostos a entender outros pontos de vista, outras perspectivas. É assim que a gente cresce. E o grupo de estudos, eles favorecem isso. Então, uma sugestão para fortalecer o ensino doutrinário é não ficar numa fonte única, é oferecer o ambiente com diferentes fontes de reflexão doutrinária, baseada em Kardec. Kardec sempre é a nossa referência. E aí entra um outro problema também. As pessoas, em vez de querer estudar Kardec, começam a ler outros textos, achando que seja texto espírita. Pronto, você prejudica esse processo de compreensão, porque não necessariamente a informação que a gente está lendo, seja ela mediúnica, de onde for, não necessariamente é uma informação que esteja condizente com aquilo que os espíritos nos trouxeram como ensinamento, passando pelo critério da universalidade. Tá? Então, o cuidado ele é bem amplo, tá? Não é só uma fonte, são várias fontes. Não sei se eu resumi Legal, tudo, mas eu acho que é isso. O que você acha das palestras musicais que estão substituindo as doutrinárias? É a pergunta do Joel. Olá, Joel. A Regina, quando você falou que pode ficar até meia-noite, ela topou, fechado. Então tá até meia-noite. Olha só. Obrigado, Regina. A pergunta da palestras musicais. Eu sei que tinham outras perguntas que você tinha, acho que, feito naquela lista lá. Depois você me lembra, porque eu não vou lembrar todas. Tá? Eu te perguntei sobre o movimento espírita, né? O movimento espírita, se ele está no caminho certo, no caminho que Kardec desejaria que ele estivesse. Tá, quem que perguntou essa? Eu. Você... Então tá, eu entendo o seguinte, o movimento espírita, ele será aquilo que os espíritos fizerem dele, né? Já diziam alguns, né? O que a gente tem Leon Denis dizia isso, o que a gente tem de importante é o seguinte, nós temos a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento das ideias e da transformação moral da humanidade. O desenvolvimento das ideias se dá pelo autoconhecimento e conhecimento da realidade que nos cerca. O Espiritismo, fazendo isso, ele é uma proposta excepcional em termos de libertação de consciências, libertação dos grilhões da ignorância, né, que principalmente as ideias religiosas tradicionais sempre nos levaram pela imposição. Nós temos a liberdade de tomar as ações, de pensar, de refletir. E a ciência entra como suporte. Kardec sempre colocou espiritismo e ciência caminhando lado a lado. Ou seja, um dá suporte para o outro, ou deveria, pelo menos, nesse processo possível dessa descoberta, não só interior, mas da realidade e da transformação moral. A ciência entra nesse sentido com o papel lógico, metodológico, inclusive, para nós afastarmos as ideias místicas e supersticiosas que na época de Kardec já existiam, e ele afastou isso também com um critério muito, muito lógico em termos de doutrina espírita, e nós temos o espiritismo com essa proposta. Felizmente, o Aloísio, no mundo inteiro nós temos grupos espíritas, e não está só no Brasil, viu? Então, essa questão de termos diferentes regiões, com perfis diferentes culturais, podem favorecer estes diferentes aspectos, e não ficar num aspecto que nós temos que tomar cuidado, e aí eu faço um alerta, no caso do Brasil, as nossas características culturais,
elas, nossas, claro, elas permitiram o desenvolvimento das ideias espíritas porque nós somos culturalmente abertos a essas ideias. Nós somos culturalmente abertos. Só que da mesma maneira que nós somos abertos a essas ideias, também a maioria é aberta a ideias místicas e supersticiosas também, né? Então tem que tomar cuidado para trazer um pouco mais do método científico para nos ajudar a não abraçar a fé cega, que é o oposto que o Espiritismo prega, que é a fé raciocinada. Então, nesse sentido, eu entendo que o movimento espírita mundial tem polos, né, tem grupos de estudos muito bons, muito interessantes, com reflexões racionais, estimulando mesmo essa questão da fé raciocinada, existe isso, e tem outros aspectos, né, culturais que permitem outras abordagens. Então, é essa característica que a gente tem que enfrentar. Se está no caminho certo ou não, é a característica que nós temos. Cabe a nós buscarmos, pelo menos, né, fazer com que diferentes aspectos do conhecimento humano sejam possíveis de serem discutidos, serem tratados, afastando misticismo e superstição. E um problema sério que a fé cega, e aí eu fico como alerta, tá? Já vou responder depois a pergunta do Joel, mas eu preciso falar porque é um problema cultural e didático. Existe um problema no movimento espírita de pessoas, né, principalmente que estão em transição de outras religiões para o espiritismo, que é ainda abraçar conceitos mágicos, conceitos místicos, que está dentro dela, né? A pessoa foi condicionada com aquilo, e não só nessa encarnações passadas, quase um atavismo. Nós passamos séculos e séculos e séculos sendo doutrinados em termos de imposição dogmática, com fé cega, e a libertação disso não é tão simples assim, mas nós temos que buscar no Espiritismo, para valorizar a fé raciocinada, essa libertação de tudo aquilo que escraviza para a fé cega. E uma das coisas que escraviza é o igrejismo. O que é o igrejismo? É você tratar de uma maneira hierárquica quase, né, e subordinada à interpretação individual, ou de poucos, ou de um grupo específico, a informação, sem se deixar questionar, sem estar desafiado a questionar aquela informação. Então, o igrejismo, principalmente daqueles que acham que não querem se aprofundar na parte doutrinária e científica, é no sentido de você se ater somente a conceitos que são praticamente de autoajuda e que não despertam o verdadeiro conhecimento da realidade de si mesmo e do próximo. Não é desmerecendo, a gente tem que entender diferentes aspectos, mas você centrar só num, o importante é amar, então eu vou amar, e fica só falando isso, que não precisa estudar Kardec, o importante é amar. Ora, você não sabe como amar, nós não sabemos como amar ainda. Faz pelo menos 2000 anos que Jesus já nos disse isso e a gente ainda não aprendeu a amar. Como é que a gente vai aprender a amar? Não é só ouvindo nós temos que nos amarmos. Não é só isso. É saber o que é amor a si mesmo e ao próximo. Porque a gente tem que nos libertar de um passado escravizador quase, né? Em termos de ideias preconcebidas e dogmáticas que valorizavam a fé cega, para o autodescobrimento e para a reflexão, e aí a gente traz a ciência de novo, sem ficar preso nessa de, eu vou estudar só os evangelhos. Mas se você não conseguir entender a realidade, você não vai conseguir interpretar os evangelhos, né? Então, o importante é nós entendermos o que os espíritos nos trouxeram em termos de terceira revelação e olhar para frente em termos de desenvolvimento, tá? É isso. Agora sim a pergunta do Joel. Agora, a última questão da noite. O que você acha das palestras musicais que estão substituindo as doutrinárias? Olha, Joel, aí eu posso falar o meu gosto pessoal. Eu não sou muito chegado, não. Tem gente que gosta, tem gente que se sente motivado, né? Cada um respeitando as preferências de cada um. Mas eu entendo que para você ter um processo, um canal de comunicação efetivo,
o emissor e o receptor tem que estar na mesma sintonia, tem que estar falando a mesma língua, né? Então, você pode atender as expectativas de parte do público, só que outra parte do público pode não se sentir muito motivada a refletir ou a estudar, tá? Não é desmerecendo a música, não é nada disso, pelo contrário, eu gosto de música, precisamos de música. Eu só estou dizendo que quando a gente vai trabalhar aspectos de comunicação, essa relação entre emissor e receptor, pela teoria da comunicação, nós precisamos ter necessariamente a mesma empatia, o mesmo código de sinais trocados e a mesma percepção, né, dos dois lados, para que a conversa flua. No caso de palestra musical, a pessoa pode se sentir muito mais, talvez, motivada pela emoção do que pela razão. E no caso de letras, né, musicais, todas são importantes, todas podem despertar para o indivíduo essa questão do esclarecimento, mas é uma das formas de comunicação, tá? Então, eu não ignoro, não faço nenhum tipo de restrição a palestras musicais, mas sabendo que na comunicação, talvez você atinja mais determinado público e outro pedaço do público não seja atingido por uma questão óbvia de sintonia. Tá? Então, teria esse tipo de restrição, como qualquer outra forma de comunicação, né? Tem gente que prefere ler em vez de ouvir palestra, ou conciliar os dois, enfim. Nós temos diferentes fontes de informação, todas são bem-vindas. Aí eu vou colocar o seguinte: se o conteúdo for bom, se for coerente doutrinariamente, todas as formas de comunicação são válidas, todas, inclusive palestras musicais. Todas as formas são válidas. Se o conteúdo for válido, o problema é ter o conteúdo válido, que deveria ser a maior preocupação, e não por uma questão de licença poética, para ficar mais bonita a música e tudo mais, você falar coisas que não faz sentido, né? É isso. Marco, chegamos ao fim. 1h30. Puxa, rendeu, né? Eu gostei muito. Eu também. Foi muito bom mesmo, muito bom. Você tocou em muitos pontos aí que ajudaram muito a gente a pensar e levar essa reflexão para a casa espírita, para as outras pessoas da casa, né? Para amadurecer essas ideias que foram levantadas aqui, algumas questões importantes. Suas considerações finais, aí a gente passa para o seu Osmar para ele encerrar. Eu já agradeço imensamente a sua disponibilidade, sei da sua agenda como é apertada, e você dedicou um tempo aí para oferecer um pouco da sua compreensão para todos nós. Então fica aqui a nossa gratidão para você, pelo seu trabalho. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, né? Eu quero agradecer você pelo convite, seu Osmar. Estava vendo a Mari do lado dele lá também, né? Um abraço para ela. Esse casal aí que eu gosto bastante, né? Um abraço para vocês, viu, casal? Eu gosto bastante de vocês. Eu quero agradecer também a todo o pessoal da USE Distrital Penha, que sempre foi muito fraterno. Eu gosto também dessa relação. Gostaria de vir mais vezes. Nós já tínhamos várias agendas, né, que nós estávamos programando, e a distância nos impedia, né, de conversar. E felizmente agora a gente já consegue trocar esses momentos, né? Então, eu agradeço a vocês, agradeço ao público, né? Todo mundo que participou, aos meus amigos. Se eu começar a citar aqui, talvez eu me esqueça de algum, eu vou ser injusto, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos, sem exceção, pela participação, pelas questões, pelos comentários, foram muito úteis, tá? E fico à disposição, porque para mim é uma satisfação conversar com vocês, tá? Então, um grande abraço para vocês, muita paz. Muito obrigado. Aqui a Massai, que também é de uma outra casa, um abraço, a Massai, a Maria Suzana, que é lá de São Bernardo do Campo, que a gente teve o prazer de conhecer, a Kate, um abraço, o pessoal do Luz do Evangelho, enfim, para todos vocês, nosso muito obrigado pela participação, e agora a gente encerra com o seu Osmar fazendo a prece. E um grande abraço para todos vocês, Leonardo também, um grande abraço. Marco, a doutrina espírita é o que é, tem, porque o codificador ele se esmerava nas questões.
E parece que nós tivemos um acontecimento semelhante. Você foi brilhante porque as questões te motivaram a isso. Desta forma, quero deixar o nosso agradecimento de todos os espíritas de São Paulo, do Brasil, do mundo. E, nesse momento, nós também agradecermos a espiritualidade, que com toda certeza deu todo o suporte que nós precisávamos para que pudéssemos levar adiante essas reflexões. Nesse instante, sentimos que cada um de nós tem a sua parte a executar no futuro. Não podemos mais ficar à mercê de hierarquias, mas nós temos que ir para o Estado. E nós temos todo o respaldo da temos também a nossa fé raciocinada de tal forma que, formando um conjunto entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados, nós encontraremos os caminhos para, quando esta fase terminar, nós podemos, então, emergir, estamos para uma situação muito mais objetiva. Restante, as bênçãos de Deus para todos nós, e em especial para todos aqueles que, como você, continuam defendendo seus postulados, defendendo suas ideias e semeando essas verdades tão necessárias que estamos vivendo. Que Deus te abençoe e nos abençoe a todos. E uma boa noite a todos e a todas. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.